Ex-candidato Ilídio Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter acedido a estar connosco mais uma vez. É um prazer falar consigo, sempre. Muito obrigado. Em gravação ou sem gravação. Estamos a 22 de outubro, até há cerca de semana e meia, até dia 11 concretamente, nós passamos uma sucessão de campanhas eleitorais, a última das quais para as autárquicas, que se realizaram no dia 11, no domingo dia 11, que teve passagens, vou-lhes chamar duras, muito duras, de confronto entre as forças concorrentes. Do seu ponto de vista pessoal e do seu ponto de vista como líder de uma das forças concorrentes, a CDU, como é que viu a campanha? Do seu ponto de vista correu bem, foi correta, atingiu os objetivos? Os objetivos não deve ter atingido porque não ganhou, mas a sua opinião, primeiro a opinião sobre o passado mais próximo, que foi esta campanha eleitoral. Teve momentos muito vivos. Teve. A campanha da CDU foi a campanha que nós achamos que devia ser feita, correta, voltada para o esclarecimento e assente no respeito por todos os candidatos. Nós, nesse aspecto, atingimos o objetivo, embora tivemos defrontado algumas situações que achamos que o Conselho de Belas merece melhor. Algumas forças políticas utilizaram processos que nós respeitamos, temos que respeitar, mas nós nunca seguiríamos esse caminho. De qualquer modo, os resultados nós respeitámos-los como vontade da população. Não é por aqui ou por ali. É evidente que foi a primeira vez que o Conselho teve como candidato uma pessoa que está com frequência na televisão, portanto nos ecrãs, e também pertencendo a uma aliança de 4 forças políticas. Portanto, é a primeira vez que acontece uma situação dessas. Estamos convencidos que teve os seus efeitos, e os efeitos foi que houve uma parte do eleitorado que foi influenciado por esse elemento importante que é a força da televisão, mas por outro lado também, dada a característica da campanha e também a forma como se apresentou o cabeça de lista, também gerou aquilo que se chama bipolarização. Dado que a CDU teve um processo, uma campanha muito correta, muito generosa, com muita militância na rua, com meios muito menos fortes para impressionar, debateu-se com uma campanha do PS muito forte, em termos do PS. Também coincidiu que quem estava no poder era o PS, portanto tem influência de peso, porque houve muitos acontecimentos próximos nos últimos 6 meses que lhes foram favoráveis. Reparem que nunca houve tanta obra, nem tanto visível, nem tanta inauguração visível como nos últimos 6 meses. Isto tem importância. Nós nunca faríamos a gerir a Câmara, nunca faríamos isso, porque seria ao longo dos 4 anos que procuraríamos realizar essas obras, mas não posso dizer que seja legítimo,
não há nada de legitimidade, é uma forma, e de duas uma, ou a população, ou os eleitores estão precavidos, estão preparados e dão aí são um elemento de correção, ou então favorece. Pensamos que favoreceu. Por outro lado, o PSD, eu chamo PSD porque, seja como for, é a força política mais importante da coligação, tinha uma posição no Executivo da Câmara e tinha outra no terreno. Isto sendo como porta-voz do cabeça de lista. Não me parece que seja respeitável a ideia de que o PSD nada tem a ver com o cabeça de lista. Não é respeitável. Nem é respeitável, nem entendemos que seja séria essa posição, porque nunca o PSD teria o resultado sem aquele cabeça de lista. Nunca teria, é impossível. E o futuro vai dizê-lo. Aliás, não tenho dúvidas nenhumas que o futuro vai repetir a dose. Não estou convencido que não vai ser ninguém do Conselho como foi a nossa lista. A nossa lista era todos do Conselho, não era nenhum de fora. Portanto, nós era prata da casa. Ora, o PSD utilizou aquilo que a lei lhe permite, que era buscar quem entendeu. E, claro que posso dizer que essa lista também era de Odivelas. Sim, está bem. Mas é preciso ver que a área de influência, a área e os meios de influência são totalmente diferentes. Não é? Isto vai acontecer no futuro. Eu, pelo menos, conto apreciar essa nova dose que virá daqui a 4 anos, que será também outro. E se reparar, o PSD não é a primeira vez que faz isso. Fez isso em Sintra, fez isso em Santarém, e é capaz de ir por aí abaixo. E fez mais. Portanto, é a sua receita. Mas isso é E resulta a receita? Às vezes tem resultado, outras vezes não. Aqui só não resultou precisamente daquilo que eu agora vou dizer. Dado que houve algumas... Isso é a minha análise, nem sequer posso responsabilizar o coletivo todo por esta visão. Mas, dado que houve eleitorado que não queria o PSD no poder e não queria também o Hernando de Carvalho, havia um eleitorado que era de todos, havia um eleitorado que pertencia a todos que foram votar o Hernando de Carvalho, mas havia outro, ao contrário, não era do PS, mas que saltou para o PS, por um lado, para não querer. Lá gerou-se o receio do fator Hernando Carvalho na gestão da Câmara e repare que na televisão Lisboa e Porto também influenciou que eu sou sempre PS, e portanto isto entra por espíritos dentro das pessoas menos preparadas, menos defendidas, menos em condições de defender. E entrou um bocado, a bipolarização entrou aqui como nunca. E ainda há mais um fator que nós não podemos esquecer, que é a proximidade das legislativas. Também é difícil fazer-se em 12 dias a agulha para mudar de uma lógica mais universal como é a Assembleia da República e a local. Acha que justifica a transferência de votos, pelo menos aparente, enfim, julgo que não é só aparente, a transferência grande de votos da CDU para o PS que se verificou aqui? Vamos lá ver. Eu creio que o crescimento do PS fez muito à custa da CDU, mais de qualquer outra coisa. Terá sido de facto só o voto útil? Foi. Por exemplo, porquê é que não foi na Ramada? Na Ramada, você repare que, por exemplo, na Ramada a PS passou para a terceira força e era a segunda. Quer dizer, onde nós éramos poder, não há conversa. Onde não éramos poder, é mais fácil não haver... Mas a distância para o PS diminuiu, por exemplo, em Carenças.
A distância para o PS diminuiu na Ramada. Tenho certeza. Então vamos lá Os ver. dados que eu tenho. Repara, diminuiu de quem? Não do PS. Vamos lá ver. Está-me a pôr uma questão que eu... Vamos ver em Canessas. Em Canessas... A diferença entre os Pelo votos. contrário, em Canessas até aumentou a diferença. Em Canessas o PS tinha 1.393 e agora tem 1.763. Não, 1.300. Desculpe lá, você tem. Desculpe lá. Eu estava a ver outra coisa, a tal coisa que está a ver. Sim, senhor, ora bem, aqui era 1.000, aqui era 1.000, era 100, não. Aqui 1.403, aqui 300 e aqui era 200. Mas poucos votos em número, porque em porcentagem, repare, diminuiu. Mas na Ramada, por exemplo, é a mesma situação. Na Ramada passaram de uma maioria absoluta para uma maioria relativa, ou seja, neste momento na Ramada, para ser governável pela CDU é necessário um acordo. E eu que mal lá nisso. Não, mas repara, eu estive lá 14 anos e nunca tive maioria absoluta e eu estou satisfeito de ficar a saber, pessoalmente. Aliás, a única freguesia com maioria absoluta é o Olival de Basto, para o PS. Exatamente. De resto, não há ninguém o que coloca esta questão da baralha, que não é exato o comportamento, não é uniforme o comportamento do eleitorado. Mas, na sua opinião, o que é que leva os eleitores do PS, que na Ramada, nas legislativas, foram maioritariamente PS, o que é que os leva a mudar o voto para a CDU, no caso da Junta de Freguesia? Quando na freguesia da Ramada é o PS que ganha nas legislativas, o que é que os leva a mudar o voto para a CDU? Tal qual como aconteceu em 20 anos. Sim, mas o que é que os leva? É o trabalho. É o trabalho, veem o trabalho. Portanto, eles confiam no trabalho em termos de governo, não confiam no trabalho em termos de junta de freguesia. Não, vamos lá ver uma coisa. Você repara, e eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Acho que também é justo. Você veja, por exemplo, em termos de governo, quantas vezes apareceu, quantas horas mais apareceu na televisão como é que ele chama? Sócrates? Não, o Sócrates, eu nem falo, porque esse era chefe de governo, mas por exemplo, o BE, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, quantas horas apareceu mais do que a CDU, por exemplo? Mas quantas vezes? Aquilo era um horror. Eu que me dava ao trabalho de ver, assim, mas quando é que aparece a CDU? Mas quando é que aparece a CDU? Mas quando aparece o Jerónimo? E aparecia, era quase... faça as contas, aliás, a ERC deve ver isso, essa gente deve começar a ver a diferença que há, quer dizer, não se esqueça que à custa de quem é que tem engordado o BE... O Bloco de Esquerda diminuiu a votação em Odivelas. Tinha agora, dois deputados municipais. Agora, mas isso é para o poder local. Aí está a falar para as autarquias, para a Câmara. Sim. Lá foi um fenómeno. Lá está a bipolarização. Quer dizer, repare que lá o eleitorado entendeu. Olhe para a Assembleia. Qual foi a votação? Olhe para a Câmara. E aqui você, o eleitorado de Lisboa, e aqui a zona metropolitana é diferente de qualquer. Por exemplo, você veja então, faço-lhe a pergunta ao contrário. Como é que o eleitorado na Península de Setúbal é na CDU que acredita e vota e não é nos outros? Tem muito a ver com o poder local, com as situações locais, aquilo que cada um sente. Quer dizer, tem a ver com muita coisa. Você também pode-se perguntar, então, que a Ramada e Canessas não está aqui em Lisboa, está na zona metropolitana de Lisboa. Mas sabe que eu, quando lá estava, e isso mantém-se, o princípio mantém-se, o CDS votava em nós. Dizia-me um indivíduo que uma vez parou, estava eu e mais o Telmo Correia, junto à igreja. Chega-me um indivíduo aquilo não era um Lamborghini, mas era próximo, porque eu até fiquei maluco. O gajo vem buscar-me a mim e voltas para o tipo para o Telmo Correia e disse assim: eu não sou parvo, eu sei quem é que me serve bem, eu a escolher é esse que eu escolho, é a CDU que eu vou votar. Bem, eu sabe o que disse o Telmo Correia? Vou para outra freguesia, que aqui já sou a ver que me safo. Quer dizer, isto porque o nosso trabalho o trabalho do local é um trabalho um bocado de uma Mas relação. isso não entra em contradição. Se eles votam na Junta de Freguesia, porquê é que não votam na Câmara, na CDU? Porque nós não estivemos no poder. E isto, Portanto, isto tem peso.
Portanto, a Ramada e Canessas voltam a ser CDU porque a CDU está no poder. Está no poder. Está no poder e o trabalho está à vista. Agora repare. Nem sempre é assim, porque a Póvoa da região mudou. E mudou porquê? É preciso ver, estar no poder e satisfazer as necessidades da população. Por exemplo, você repare, para nós também, você repare que para a Câmara, eu estou aqui, por exemplo, eu até estava a ver números que não tinha nada a ver com a freguesia. Estava a ver números, olha, aqui a CDU 36, então, 36 e aqui o PS 30, está a ver? Olha a diferença, são 6. Está a ver? Diferença de Canessas. São 6 pontos. E aqui 38,29. Aqui até de facto diminuiu. Ainda era mais. Em Canessas ainda era mais. O PS ainda tinha mais distância do que tem. Subiu, de facto, ligeiramente. Mas agora para a Câmara. Você repare, por exemplo, para a Câmara, na Ramada, você veja que tivemos 30% para a Câmara. Na Ramada, 30%. Mas você vai a outra, por exemplo, aqui, à Pontinha, já só temos 20%. Mas você chega aqui, por exemplo, a Canessas, temos 24%. Portanto, 30% significa que a Ramada ainda tem a SEC tem mais o sentimento daquilo que nós somos capazes de fazer se estivermos no poder. Ainda é o efeito ilírio? Não. Mas também não é o descontentamento de L14? Não tem nada a ver. L14, em nossa opinião, tem uma parte que é contra. Não, tem uma da Câmara? Não. O facto de L14 provocou, digamos, e houve algum aproveitamento político. E obviamente que L14 levou a que muita gente, porventura, votasse contra o PS. E há de votar também se lá colocarem as bombas de gasolina. Também então aí é que vai ser um desastre. Quer dizer, eu acho um desastre em termos, entre aspas, não é? Vai ser ainda mais agudo. Quer dizer, é que, de facto, a Câmara tem tido, estou convencido que achava que bastava fazer lá a escola que está a ser feita, para a população dar a volta. Não. A Ramada é uma freguesia de 20 anos. Sabe que os autores daquela freguesia foi a CDU, sabe que começou sem nada, sabe que começou contra toda a gente, que não nos deram na caixa de clipes para irmos para lá e fazer aquela coisa, sabe que fomos, eu vou dizer isto, que foi a CDU com eles que fizemos a freguesia da Ramada e fizemos-la conforme eles queriam que fosse feita. Que é isso que o poder local tem de rico, deve ser gerido de acordo com aquilo que as populações querem, e não aquilo que vai dentro dos gabinetes de alguns técnicos que nada tem a ver, o que eles aprendem na faculdade nada tem a ver com aquilo que a população sente e quer. E a Ramada é uma freguesia que foi feita precisamente para servir as pessoas, e as pessoas sentem-se bem. Ora, vão mudar para quê? Mas o candidato José Esteves era um bom candidato e, porventura, o melhor candidato do PS. Não. Para mim, o melhor candidato é o Bartolomeu. Do PS. Do PS. De todas as cabeças de lista. Sua opinião? Permita-me que não dê. Não dê por respeito, primeiro, porque é meu... Mas foi uma grande aposta do PS. Foi uma grande aposta. A Ramada foi uma grande aposta do PS e digo já uma coisa. Não será justo que se atribua ao candidato os maus resultados. Não será justo. Por isso é que eu tenho muito cuidado de dar uma opinião. É mais por aquilo que o senhor colocou. A Ramada tem a opinião de que fica para trás por uma centralização. E que é nessas queixas do mesmo, que também fica para trás e está na periferia e não é o centro, não está no centro. Mas o candidato do PS é que diz isso. O candidato do PS queria trazer Canessas para o centro da decisão, para o centro do Conselho. O cabeça de lista. Sim, somente João Azeitona. Simplesmente, um amigo também tem. Aí, permita-me que lhe diga. Compara um e comparar outro e diga-se, basta ver a colagem que sistematicamente ele sempre teve à Presidente da Câmara. Teve sempre uma colagem a todo sítio. Estamos a falar do José Esteves? Não, estou a falar João Azeitona? Do João Azeitona. Com esse já posso falar mais à vontade, porque compreendo que não me é grato, para já, por não uma é tão relação... próximo.
Não é tão próximo, quer dizer, eu por exemplo, coloco-me no lugar dele e ser candidato à Ramada, eu, enfim, respeitei a decisão dele, mas tinha a minha certeza, claro, certeza é sempre a nossa, não é? Tinha a certeza que ele ia ser derrotado. E isso, mas não faltou muito. Não, o suficiente. Claro, um voto é o suficiente. O suficiente, não é? É que ficou em terceiro, não se esqueça que ficou em terceiro, isso é que é grave, não é? Pois, como nós também ficámos, isso aí, você sabe que é por isso que as pessoas dizem, epá, ele não está aborrecido, não, porque eu estou a prestar um serviço à população, eu proponho fazer o melhor, a população não quer, é um problema da população. E há pouco não acha que passou assim um atestado? Eu não estou a dizer que se não concordo consigo, mas quando a população se deixa influenciar por alguém que é mediático, estamos a colocar o poder nas mãos de uma série de cidadãos que são assim tão influenciáveis. Será que o poder que vem desse voto é assim tão consistente? O problema não importa se é consistente ou não. A democracia tem isto. Mas é um dos defeitos da democracia? Não é nada. Você veja Berlusconi. Algum dia a Itália teria a ser gerida por Berlusconi se ele não tivesse na mão todos os meios de comunicação que tem? É evidente, quer dizer, eu não vou agora passar um certificado de incompetência. Mas é o povo que vota neles, não é? Pois é, mas é o que eu digo, não vou passar um certificado, mas tem influência psicológica. Isto é um estudo que deve ser feito. E certo está a ser feito, por isso é que eles utilizam, por isso é que o Azer já reparou que o poder económico procurou tomar conta de todos os meios de comunicação. Todos, vírgula. O vosso não. Suponho bom. Muito obrigado. Suponho eu. Anotamos o parênteses. Suponho eu. Mas não é por acaso que compram tudo. Repare que hoje o dono não é o cabeça de cartaz do grande capital aparece dizer não pode haver aumento nem sequer de 80 cêntimos. O quê? Nem pensar. O quê? Nas empresas. Quer dizer, ele algum dia, se não tivesse os meios de comunicação todos na mão dela, podia dizer uma coisa dessas. Isto provocava uma onda do Arco da Velha. Se tivesse, por exemplo, aí uma televisão do povo. Se tivesse uma televisão do povo. Está a ver a acusação que eu estou a fazer? Não há uma televisão do povo. Há uma televisão do grande capital, dos indivíduos que juntam, quer dizer, que juntam dinheiro, para acabar a frase. E agora vou-lhe dizer porquê. Então não fizeram ontem não estive a ouvir a televisão uma avaliação feita por organizações internacionais, que o nosso país é um país, há 3 ou 4, nós estamos no penúltimo, o último, assim. Mas o pior dos piores, na Europa somos pior, em que há a maior diferença entre o que ganham muito e ganham pouco, de maior pobreza. Mas o problema não é esse, como dizia um deputado, um eurodeputado, não vou repetir porque senão estava a fazer campanha a um adversário, mas dizia uma coisa que é verdadeira. O grande problema é que temos pobreza em indivíduos que estão a trabalhar. Uma pobreza, isto é grave. É grave. Isto de trabalhar para ser pobre, e o pobre significa não ter o suficiente para viver e criar os filhos e educá-los, isto é dramático. Já não falo naqueles que não têm nada, não têm sequer emprego, nem têm nada. Estão à míngua, e isto só se pode fazer, e digo-lhe isto, quando se tem os meios fundamentais para controlar a sociedade. Como? Ter a informação toda na mão, ter influência no governo. E você veja hoje... Não é melhor darmos condições para que a imprensa possa ser livre? É que isso tem sido também o nosso cavalo de batalha. É que nós ouvimos muitas pessoas pugnarem pela imprensa livre, mas quando nós nos dirigimos a procurar apoios, não os há. Ou seja, as pessoas querem uma imprensa livre, querem uma comunicação social livre, mas não estão dispostas a apoiar essa comunicação social livre. Eu vou lhe dizer, as pessoas, quem é que são as pessoas? Eu, por exemplo, as entidades, as juntas de freguesia, exemplo, as empresas. Mas olha que eu vou lhe dizer uma coisa, eu quando estive na Junta de Freguesia de Ramada, e eu sei que esta também enverdou por aí em alguns apoios que fez e algumas comunicações que fez, eu tinha um contrato com a Nova Antena, era a Ramada tem a palavra, toda a gente, era uma vez por semana, toda a gente podia, estava em direto e estava sujeito a todas as críticas e a responder a todas as situações que a população queria pôr. E pagava. E não tenho dúvidas nenhumas,
pagava com os livros de impostos. Porquê? Porque dava a oportunidade, estava a pagar para que a população pudesse dizer tudo em público, todos ouvissem, o de bom e de mau. E eu responder, e inclusive dar razão, ou não dar, ou justificar. Esclarecer. E esclarecer e até corrigir. Ora bem, tem toda a razão. Agora, tem que ver que o que aconteceu é que eu não estou a gerir junta nenhuma, portanto, mas o que aconteceu é que, de facto, verifica-se que não há essa preocupação. Não há essa cultura. Não há uma cultura ao contrário, é de usá-la. É de usá-la, preferencialmente, por saber, seja, eu tenho este exemplo, digo isto, e vocês podem comprovar. Em 4 anos, você até 4 anos antes de eu vir para a Câmara, de eu sair da freguesia, veja às vezes que eu estive na televisão. Até na televisão e na rádio e nos jornais. Veja. Mas e ultimamente já aparece mais. Aparece quando está cá o meu camarada, como é que ele se chama? Jerónimo Sousa. Quando eu estou próximo dele, aparece que, só se cortar-me... E aparece com cabeça. E aparece com cabeça. Já não é mau. Já não é mau. Mas quando ele não vem, eu não apareço. E mais, será que é por acaso? Não é. Então fica a saber que eu sei que não é. Por exemplo, é legítimo o que se fez com o jornal... Jornal de Odivelas. É legítimo, mas fez-se. Isso não ajuda a que haja uma empresa livre. Não ajuda a nova antena a ser vendida. Ela foi, e eu ajudei a criar, precisamente para ela ser aquilo que vocês dizem. Por isso é que eu, como cidadão, andei a molhar os pés, pôr os cheios de lama, que a gente ia lá para cima, para a pedreira onde ela estava instalada, e apoiámos a criação. Foi vendida a quem? Ao género do Cavaco Silva. E para quê? Acha que ele vai interessar-se alguma coisa de Odivelas? Não vai. Pois, mas há quem se interesse, quem faça um trabalho. Não vamos insistir no ponto, mas o que nós esperamos é que as pessoas comecem a ver as coisas de outra maneira. Mas tem toda a razão. Por exemplo, quando vocês apareceram, você veja como eu reagi, fico sempre satisfeito, até quando apareceu agora o meu jornal. E também acho que também deve apreciar as vezes que apareci no meu jornal e as vezes que apareceram os outros. Assim, todos, por exemplo, o jornal que mesmo assim mais apareço e mais, eu estou a falar, mas também a CDU, que mais é colocado, e diga-se passagem, tem que ser justo, que é mais procura também que nós apareçamos com as nossas notícias, com as nossas realizações, é de facto o Jornal Nova Odivelas. Mas mesmo assim vejo o peso que tem as coisas, enfim. Agora, isto tem importância. E digo-lhe que perdemos todos. Porque hoje está o PS do poder, mas amanhã estão outros. Vão fazer a mesma coisa os outros. E isto será que é saudável? Não é. Nós devíamos ter debates abertamente e para as pessoas... O bom e o mau. Agora vocês procuram, mas por exemplo, mas quando houve necessidade de debates abertos, nós fomos a todos que vocês, sem condições, e foram todos assim? Não foram. E começa aqui a diferença. A diferença começa aqui. Mas será que isto não deu resultado a quem não foi a todos? Deu, que ganhou. Esse é o problema. Isso agora não sei se será assim. Mas isso agora não sei se será assim. Uma análise. Enfim, é uma análise possível. Possível. É uma análise possível. Mas será que houve pessoas que, ao não irem aos debates, não perderam também com isso a consideração de alguns cidadãos? Eu estou convencido que a coligação perdeu as eleições quando abandonou. Bem, não sei se terá sido isso, mas... não sei, 1000 e tal votos são uma coisa que se perde num episódio. O que nós podemos dizer é que nos nossos debates tiveram dezenas de milhares de pessoas a ouvir. Eu sei que estiveram. Okay. Mas também quero dizer o seguinte. Connosco, vocês já lidam há muito tempo.
Nós nunca fizemos pressões nenhumas, pois não. Somos assim para todos. Mas nunca ninguém nos fez pressões. Isso É também bom, podemos... mas é bom. Mas nós somos assim para todos. E quero dizer que... Agora é sagrado. Mas relevo as posições que tem tomado para esclarecer as situações dúbias que aparecem por vezes a vosso respeito, como já o fez, mais que uma vez, eu relevo isto. Porque tem que ser assim. Custo custar. Nós estamos cá só assim, só sabemos estar assim. Custo custar, eu sei que tem custos, mas devemos ser nós próprios. Nós temos um projeto, devemos demonstrar que o projeto é válido e está para servir. Agora, quando há situações que... Olha, que é natural às vezes que surjam. No meio de tanta luta, é natural que surjam algumas... Desde tanta luta, mas olha, até na luta... vamos lá ver a coisa, isto é assim, até um desafio, tomamos em conta as armas que se utilizam. Devem ser tomadas em conta. E a lealdade. E a lealdade, percebe? Porque, olha, isto, eu já vivi o suficiente para ter esta ideia da vida. A vida vale por os atos que praticamos e a influência que tem na felicidade, na realização e na vida das pessoas, porque os outros só se não foi bem formado, mas nós carregamos com elas. Eu sou daqueles que durmo, deito-me à noite e durmo sossegadinho, 7 horas ninguém me tira. Há alguns que não sei se dormem com alguns atos que praticam, e quero dizer que o enganar é uma questão de tempo. Pode ser tarde, mas é uma questão de tempo. O Hitler também enganou. Ainda hoje estive, já agora quero dizer-lhe, a relembrar o golpe do Hitler para ficar em maioria absoluta, para depois poder governar a Alemanha, que foi acusar os comunistas de chegar ao lume. Vocês recordam-se? Que agora há livros, outra vez, a renovar essa questão. São métodos antigos. Aliás, coloca-se hoje muito em questão o 11 de setembro. Qual deles? Há 2. É o das Torres. De Nova Iorque. O de Nova Iorque. É que há outro 11 de setembro que é mais abaixo. Há quem coloca a questão que aquilo foi, se não foi feito por ela, foi pelo menos do conhecimento pleno da Pelo menos o ataque ao Pentágono é muito duvidoso que tenha sido um avião. Portanto, Ora bem, temos estado este tempo todo a falar do passado, a conversar sobre o passado. Mas é giro, sabe? Porque são provas de que isso acontece e, repetindo-se, podemos cair nas mesmas situações. Porque hoje, eu disse aqui há questão de 3, 4 meses ou 5, já não me recordo, mas que me sentia numa época pré-fascista. E as pessoas ficaram muito escandalizadas. E eu hoje tenho a certeza. Porque a questão é essa. Isso é quase Saramago. Não sei se é, não sei se sou. Sou eu. Porque eu vivi o fascismo no tinha de mais atroz, no pós-guerra. E começou assim, você repara que veio 25 de Abril, depois veio o povo exaltou de liberdade, depois o povo até arrastado por um conjunto de revolucionários, ocuparam isto, fizeram aquilo, essa coisa toda, foi precisamente para denegrir o processo, e depois aos poucos os capitalistas fugiram, uns, outros não fugiram, ficaram cá e esses, eu rendo de homenagem, quero dizer isso, e vieram e retomaram não só o que tinham, como o resto que não tinham. E hoje o povo não tem nada. Mas o povo é sereno. Está a falar de que época? 1974? Em diante? Não, Sim. 1974 em diante. O processo eu fiz muito rápido, mas quero dizer-lhe que estamos a ficar numa situação... Mas está-se a referir a 74? Ou a 45? Não, 74. A 74. 45 foi... Eu estou a pôr... Repare, nós tivemos ali... não esquecer que o Hitler implantou o neofascismo, o nacionalsocialismo. Repare que nunca entrou no povo um regime ditatorial que não tivesse a palavra socialismo, para perceber. Repare, já reparou que ele utilizou o socialismo para enganar o pessoal.
e então os trabalhadores, as coisas todas. Aqui também utiliza-se o socialismo muitas vezes para impor Mas isso que é bocado está-nos a levar para outra conversa. Estamos a levar à Revolução dos Soviéticos de 1921. Sim, mas aí não era socialismo, era comunismo. Cuidado. Ainda não havia, ainda não estava... Não, das tretas. Bem, voltemos às eleições. Bom, temos estado de facto a falar do passado, relativamente ao futuro, que é aquilo, enfim, que agora me parece que mais deve ser ponderado. Elídio Ferreira vai fazer parte da variação da nova Câmara, da nova variação, novo corpo gestor da Câmara Municipal de Odivelas. É verdade? Pois, o povo assim o terminou. Se há todas uma posse e assumir as minhas responsabilidades. Dia 3 tê-lo-emos a tomar posse como vereador. Agora, para a gestão da Câmara, uma vez que não há maioria absoluta, a anterior e atual Presidente Susana Amador, pelo menos por 2 vezes, muito claramente, uma vez em entrevista connosco, outra vez na entrevista, connosco também, no final das eleições, no final da noite eleitoral, do programa especial, que pôs muito claramente pelo menos a proximidade dos dois programas, o do PS com o da CDU. E, pelo menos, eu interpretei assim, pode ser uma expressão pessoal e errada, mas eu interpretei assim, a aproximação natural seria para uma, eu agora vou-lhe chamar coligação, uma aproximação de gestão entre o PS e a CDU. Isso está-se a verificar? É assim que as coisas estão a acontecer nesta preparação para o próximo mandato, para os próximos 4 anos? Olha, nós a nossa associação sabe que estamos disponíveis para trabalhar com o PS, que ganhou, mas também não nos opomos que também esteja PSD. Não é razão para que não façamos parte da gestão. Não temos essa cultura, nós até defendemos que sempre que possível que haja disponibilidade que em todo o sítio do nosso país, que estejam as forças políticas todas, enfim, na quantidade que também não queremos que seja na proporção da vitória. Mas vê com mais... Como é que encara preferível uma gestão do PS com aproximações ocasionais ou pontuais a uma força ou outra força consoante a situação em debate, consoante o problema a resolver, ou considera preferível formalmente vamos chamar um acordo de gestão entre forças políticas? Porque tem aspectos diferentes, não é? Não, este de acordo de gestão, sabe, acordo de gestão, quer dizer, a gestão teve, quem ganhou as eleições foi o PS. Portanto, tem um programa, nós conhecemos, até temos aqui, nós conhecemos o programa, enfim, é esperável que o PS queira implementar o seu programa. Se ganhou, a gestão tem que ser esta. Quanto ao acordo, nós não pusemos nenhuma condição, nunca pomos nenhuma condição, além de que estamos disponíveis para trabalhar. Nem pusemos isto, aquilo, não pusemos nada. Nós estamos disponíveis para trabalhar. Estamos disponíveis para trabalhar desde que tenhamos condições para trabalhar. Quer dizer, e quais são essas condições? Temos condições para trabalhar e não ser para compor ramalhete. Nem a Câmara lhe interessa isso. Interessa, por exemplo, se nos entregarem um pelouro, que esse pelouro tenha uma eficácia que o Conselho precisa. E o Conselho precisa, e a Câmara precisa, e o PS está interessado em que cumprir o seu programa,
exigível. É exigível que alguém que tome conta de um pelouro seja para trabalhar com lealdade. A ver se se entende, com lealdade. Também respeitando a dignidade de cada força política que existe, quer dizer, não pode ser de outra maneira. Portanto, não há condição nenhuma, nem tem que mudar isto, nem tem que mudar aquilo, nem mudar isto. Para nós isso não se coloca. Nem colocamos nada, nós nunca colocamos. Mas há uma questão sempre que vem ao de cima, e já uma vez colocámos isso de vários partidos, inclusivamente a CDU, que são os avançados políticos. Isso, meu caro amigo, isso é uma exigência. Esse é a Presidente da Câmara que tem que ver. Por exemplo, sabe, nós não queremos instalar na Câmara uma máquina do meu partido, como eu vejo lá hoje. Vamos lá ver, nós somos contra isso. Quer dizer, Mas há avançados também da CDU na estrutura da Câmara. Há dois, se não estou em erro, portanto, foi aqui. Todos os partidos têm avançados na Câmara. E compreendo que pode ter que haver, na medida em que a Câmara... Não, é que a Câmara não pode... Vamos ver, uma coisa é, você se precisar de uma... Para eu ser responsável, isso é em todo o lado, olha, que eu até na minha empresa, quando me entregavam um projeto, se eu estava interessado naquele projeto, a empresa para dar lucro. E um projeto dizia assim, eu estava de acordo ou não estava de acordo, e o estar de acordo é se era capaz ou não. Assim. E eu colocava sempre, depende de quê? Dos meios que me dão para eu atingir os objetivos. Estou de acordo com os objetivos, sou capaz de os atingir, mas é preciso ver os meios. Então que meios são? Eu então colocava os meios. O equipamento informático, isso na altura, o número as pessoas, tinha que ser eu escolhê-las. Na empresa. E embora... Portanto, o que defende é que a aceitar pelouros ficaria implícito que também ia superentender nos avançados que iriam contratar para os vossos, digamos, para os vossos pelouros. Sim, mas isso, vamos lá ver. É normal isso. Eu vou dizer já, eu disse aqui uma coisa que pode ser entendido como, quer dizer-lhe que somos muito contra pôr em causa os trabalhadores que estão na Câmara com as mudanças políticas. Quer dizer, não há coisa pior para um trabalhador que trabalha numa Câmara e estar ao sujeito à sua vida, estar sujeito a quem vem. Não. Se são competentes, não interessa nada. Mas eu estava-me a referir às pessoas de avançados. Avançados que são colocados pelos partidos PS, CDU, PSD. Você sabe muito bem que os contratos são só logo feitos dentro dos próprios mandatos, e chega aos fins dos mandatos, a maior parte dos contratos estão caducados, portanto isso não se põe. Agora, é preciso ver que aqueles que eventualmente tenham de vir têm que ser com acordo da Presidente da Câmara, tem que ser conversado. E com a confiança política de quem assume os pelouros. É natural, não sei lá, é natural. É como que estava a dizer, para ter eficácia tem que haver mínimos, há mínimos, não é? Agora, não, isso é uma coisa. Outra coisa é haver alguém que, dentro da Câmara, da nossa responsabilidade, que vai lá só receber dinheiro do cheque. Isso não. Sim, não. Quer dizer, aquele que foi para lá para trabalhar, não é? Para trabalhar, porque até... Avançados, mas para trabalhar. Para trabalhar, não. Isso aqui não há outra saída. Quer dizer, isso e não dá, quer dizer, nós não estamos de acordo com isso. Quer dizer, é para trabalhar, é para contribuir para que haja eficácia e harmonia no projeto de trabalho. Quer dizer, no projeto de trabalho, já que o projeto político é o que foi aprovado. Isso aí não há outra hipótese. Se imagina agora que eu era o Presidente da Câmara. Por sorte, não sou, portanto, com vantagem para a doutora Sandra Amador, que, enfim, que tem melhor figura que eu, mas imagino que era eu o Presidente da Câmara e que ia ter com o vereador Lídio Ferreira e lhe queria atribuir um pelouro. Sim. Que pelouro é que o vereador Lídio Ferreira estaria disposto, que pelouro ou pelouros estaria disposto a aceitar? Eu? Qualquer um? CDU. Eu não me punha uma pessoa que se eu não tivesse condições, porque isto é possível. Qualquer um, nomeadamente urbanismo? Nomeadamente urbanismo, mas eu tenho a certeza que isso é natural. O urbanismo, a Presidente da Câmara não o vai largar, quer dizer, é um pelouro. Mas o urbanismo, sim senhora, não tenho dúvidas nenhuma. É que há vereadores que recusam determinadamente, dizem logo
urbanismo nunca. Não ponho de lado, não ponho de lado, nós não, você está-me a dizer a mim, Claro. ora, para já nem é a Claro. mim, quer dizer, sabe muito bem que isso Tudo vale. bem. Mas Ao quero coletivo dizer, da CDU. Da vossa parte, nós mas é da assim. parte da CDU não haveria, digamos, Nunca, nenhuma... não pusemos nenhuma condição nisso, não podemos, nem pomos, porque os pelouros são para se desenvolver, nós, quando, por exemplo, se fôssemos nós a ganhar, como é que era? Também tem que ser assim, aqui não podia dizer assim, eu vi eleito, não sou capaz de fazer isso, não pode ser assim, Mas o que as pessoas que, porventura, neste momento que nos estão a ouvir, poderão pensar é que à CDU entregam-se 2 pelouros de menor importância e temos o apoio para o mandato. Acha? A pergunta. Quem faz a pergunta? Está bem, exatamente. Não, eu acho que em tudo deve haver dignidade, respeito. Não é esperável que nos coloquem uma questão dessas. Portanto, nem sequer isso se coloca em equação. Portanto, a CDU é um parceiro exigente Não é exigente nada. e difícil. Não, nem penso. Não somos nada difícil. Nós estamos aqui para trabalhar, as coisas são para. Os pelouros são para resolver problemas, nós estamos aqui para resolver problemas. Não nos pode dar um pelouro que não seja para resolver problemas, até porque também não fazia sentido. Quer dizer, um vereador custa dinheiro. E tem que apresentar serviço para a população tem que avaliar porque é que aquele devia estar lá. Então o que é isso? Pois, mas Agora, se você me diz que há quem não seja assim, há connosco não. a CDU defendeu, inclusive, alguma reestruturação dos serviços. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Malaposta. Portanto, há porventura situações que, a aceitar pela CDU, seria um sapo muito grande. Qual sapo? Repare, não fomos nós que escolhemos o projeto que ganhou. Não fomos nós. Portanto, a CDU aceita integrar e aceita um pelouro, independentemente de tudo o que disse durante a campanha. Não pode ser de outra maneira. A população sabe que nós não podemos impor o contrário daquilo que ganhou. Isto até é antidemocrático. Quer dizer, duas uma. Ou não queríamos ir para lá, e isso, neste momento, achamos que não devemos fazê-lo. Não devemos fazê-lo. Devemos disponibilizar para trabalhar, ou então temos que respeitar. Quer dizer, é evidente respeitar agora. Mas os senhores também só são vereadores porque a população votou em vós por um determinado programa. Mas não esperava, mas não é esperável, de certeza que as pessoas que estavam em nós sabem que nós somos pessoas sérias, democráticas, e portanto que respeitamos o programa que foi escolhido. Quer dizer, é evidente. Agora, também é verdade que, como disse a Presidente da Câmara, fez ela que disse, na altura candidata a Sara Amador, é que o programa dela era o mais próximo do... Portanto, não é por aí. E mesmo nesses casos, de certeza que vai haver possibilidades de nós discutirmos e aproximar o mais possível das situações que eventualmente tenham divergência profunda. Mas nós, a ficar claro que houve quem quisesse semear, e já agora aproveito, de que nós não queríamos aceitar pelouro nenhum, que não queríamos ir para a Câmara, que é mentira, e quero dizer que não está nada definido, mas que fique claro que nós estamos disponíveis para trabalhar com lealdade e a favor do povo. Mesmo que haja pelouros para os 3 partidos. Não temos problema, nunca tivemos. PSD, CDU e PS. Nunca tivemos. Então é bom que fique claro que esta política é aquela que defendemos em todos os conselhos que estamos. Por exemplo, quer ver, que estamos de acordo, a Amadora, que ganhou a maioria absoluta, vai dar um pelouro, vai atribuir um pelouro ao PSD e outro ao CDU. Em Sintra, é a mesma coisa. E trabalhamos bem, não há problema nenhum. Eles sabem que a gente trabalha. Essa gente sabe que a gente trabalha. Nós estamos para trabalhar. Agora, há pessoas que interessa-lhes transmitir a ideia que nós fazemos exigências disso. Não. Nós fazemos exigências de uma coisa. Que haja seriedade, que haja transparência e lealdade. Independentemente dos vossos pelouros serem esses ou não, ou seja, vão a aceitar um acordo, vão estar muito atentos ao que se passa nos outros pelouros,
Mas já hoje estamos, repare que se nos acompanhou sempre estivemos. Agora, há aqui uma coisa, é que de certeza que as nossas votações são já reparou que 80 e tal % foi sempre por unanimidade, repare. Portanto, já nessa altura nós, e viabilizámos alguns, porque era muito importante, embora haver alguma divergência aqui ou ali, mas não era essencial e era de pormenor, e nós viabilizámos esses projetos, e até em situações em que não estava o PSD, nem sequer quórum tinham, mas era de interesse para a população e para determinados projetos. Nós somos responsáveis. Agora, é evidente que queremos, e de certo que toda a gente percebe, que teremos uma Câmara transparente, uma Câmara eficaz, uma Câmara que o dinheiro que é recebido da população é para ser empregue utilmente, oportunamente e com aproveitar as oportunidades, sempre nos interesses da população e defender o mais possível, como seja o planeamento. Creio que também as outras forças políticas, eu estive a ler, as outras forças políticas, por exemplo, o PS também defende isso. Portanto, eu acho que há condições para trabalharmos. A questão é que todos estejamos interessados mais no Conselho do que noutros interesses, que podem ser interesses de... Fala em interesses que é pessoais? Eu fujo disso. Mas eu, quando digo de outros interesses, nomeadamente, por exemplo, estratégias políticas, nós, enfim, nesta questão eu posso dizer-lhe que há todo o interesse, parece-me a mim, que a situação, há todo o interesse de que o Conselho avance, porque senão é complicado. Nós também sabemos que o Conselho precisa da nossa participação no trabalho, na gestão, para que isto ande como melhor para o futuro do Conselho. Estamos convencidos. Agora, é claro, como sabe, e é bom que fique claro, quem tenha o poder de atribuir vereadores é a Presidente da Câmara. Isso aí não há... Pelouros. Portanto, quem tem poder para atribuir é a Presidente da Câmara e, portanto, é ela que tem a responsabilidade política de o fazer. E depende, acima de tudo, dela, e reconhecemos isso, é o resultado. E há uma boa relação entre a CDU e a Presidente da Câmara? Sempre houve, você já reparou, mas recorda-se do meu depoimento quando fui votar, em que disse que se ganhasse, que não tinha dúvidas nenhumas de chamar as duas forças políticas e chegarmos e haver debate sobre a forma como íamos gerir a Câmara. Mantenha-se o mesmo princípio. Nós não temos preconceitos. Os preconceitos é muito mau. Isto no poder local, estou nessa sala. E eu estou tão habituado a trabalhar com os outros, repare que eu tive 15 anos a trabalhar, 12 com o PS e 4 com o PSD. E também trabalharia com os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum. Aqui em Odivelas estive com os dois, tivemos a CDU, com o PS e com o PSD, sem problemas. Eu estou muito habituado a trabalhar, e então por esse país fora, estamos na Câmara de Cascais, estamos na Câmara de Sintra, estamos na Câmara do Eiras, e com toda a satisfação a trabalhar em comum. Sabemos quem ganhou, sabemos que a população respeitar aquilo que a população defendeu ao votar, e portanto não temos problema nenhum. Não temos, e quem lança a ideia de que nós não estamos disponíveis para trabalhar, engana-se. Sobre as questões que me coloca, aquilo que a gente defendeu, pois, defendemos e propusemos, simplesmente a população entendeu que não devia ser esse o caminho e aprovou outro. Muito bem, está feito o lançamento dos próximos 4 anos autárquicos em Odivelas por parte da CDU e do vereador Elídio Ferreira, que foi o cabeça de lista por essa coligação à presidência da Câmara Municipal. Eu não quero deixar de dizer o seguinte: uma coisa é a gestão da Câmara,
Outra coisa é a ação política no Conselho. Claro que quando houver alguma situação que resulte, por exemplo, da política central, que resulte de políticas que afetam o Conselho, é evidente que o meu partido continua a ter a sua prática. Teremos a CDU em movimento. Sim. Como é costume? Como é costume, também não é nada novo, nós também não é nada novo, é assim de todo lado, ainda está, mas não me confundir, quer dizer, é evidente que isso nunca seria aceitável que se amarre uma força política a uma gestão local, quer dizer, a força política é uma força política, assim o PS também tem o direito de... Lealdade dentro do Executivo, mas mantendo as posições políticas. Lealdade dentro do Executivo, dentro da Câmara e no concreto, quer dizer, no concreto nós não podemos deixar de ser leais com os compromissos e leais também com os princípios. Também temos que respeitar os nossos próprios princípios. Conciliar é que é já às vezes um pouco difícil. As coisas difíceis são para se enfrentar e nunca deve haver problemas disso. Faz parte da vivência humana enfrentar as situações que sejam mais difíceis, mas nunca as tornar dramáticas e impossíveis de resolver. Nunca tive nenhum problema de enfrentar as situações difíceis. Eu e o meu partido. Aliás, é a minha convicção que muitos problemas neste Conselho se resolveriam se as forças políticas falassem mais entre elas, seja nas juntas, seja nas assembleias municipais. Que eu já agora tenho uma experiência que toda a gente coloca, por exemplo, na Ramada, que foi a experiência mais rica da minha vida. Se alguma coisa pode ficar na história, é eu conseguir quase unanimismo na ação. Nunca tive nenhuma contestação de um projeto, de uma atitude importante para a freguesia, porque eu tinha permanentemente diálogo com as forças políticas e com a população. Isto de facto é importante. O tempo está a chegar ao fim, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta pessoal. Sim. Até quando é que vamos ter Elídio Ferreira à frente dos destinos da CDU? À frente dos destinos da CDU, mas... Ativamente na CDU? Enquanto as forças me permitirem e também é preciso ver, tem que ter em conta isto, nós temos que olhar ao futuro sempre, temos sempre que preparar o futuro. Aquele que não prepara o futuro quer o zero. E a CDU está a preparar o futuro? Tem que preparar, tem obrigação de preparar. A CDU é uma força política de grande responsabilidade neste Mas país. temos Elídio Ferreira para os próximos 4 anos? Para os 4 anos, já estamos nele, eu estou cá, enfim, garanto. Para cumprir o mandato por inteiro? A não ser que haja um problema ocasional que esperemos que não. É desejável, mas pode não ser concretizável. Todos nós somos assim, não é? Mas a sua convicção e a sua vontade é permanecer os próximos 4 anos? Não, nós temos que ver o seguinte, eu disse-lhe já aquilo que é fundamental. Garanto-lhe que eu estou sempre disponível no Conselho, em qualquer situação que esteja. Agora, eu fui candidato a Presidente da Câmara, certo? Fui candidato a Presidente da Câmara. Eu, portanto, não fui eleito para ser Presidente da Câmara. Sou vereador. Portanto... é essa a pergunta. Pois, vai ser vereador durante os próximos 4 anos? Vou ser vereador para 4 anos. Vou ser vereador para 4 anos. Muito bem. Nós também costumamos dizer que se não houvessem coisas difíceis nós não estávamos chegar a fazer nada. Para as coisas fáceis estão com os outros. Nós somos precisos para as difíceis. Agora, já agora vocês percebem, por exemplo, na Ramada eu fui eleito para 4 anos e depois não foi possível. Na vida é isto, e em política ninguém pode dizer vai ser assim.
porque se disser isso, vai ser assim, pode estar a colocar-se numa posição difícil. Agora, que seja como for, os compromissos que eu assumo é para a gestão de 4 anos. É para cumprir. É para a gestão de 4 anos. Lídio Ferreira, muito obrigado. Obrigado.